Sou Denise de Camargo, tenho 62 anos, sou psicóloga, professora de psicologia, professora também normalista, me formei na Universidade Católica do Paraná, em psicologia, e tenho atuado principalmente no magistério, em todos os níveis. Comecei a trabalhar com pré-escola, depois ensino fundamental, segundo grau, e tenho trabalhado há muitos anos no ensino superior. Eu pensar sobre a minha militância é muito difícil, porque é difícil a gente pensar o que era militância e o que não era militância, né? Eu acho que eu vou falar um pouquinho, acho que da minha história primeiro, tentar pensar como é que esse interesse, né, pela política, pela sociedade, pela necessidade de ser atuante, transformar a sociedade, que era o sonho, né, da minha geração, das pessoas que participavam. Hoje, quando eu fui convidada para esse depoimento, eu fiquei pensando a que eu atribuía, né, essa militância. E daí eu pensei que eu tenho construído várias narrativas para ela. E elas vão se transformando. E eu vou construindo alguns focos, depois eles se dissolvem, vem outros, daí eu fiquei pensando, mas o que mesmo lá no fundo faz com que uma pessoa se torne militante, né, de um partido, militante que ponha até a sua vida em risco num determinado período, né, pensando num sonho de transformação. O que é isso, né? Aí eu fiquei pensando, eu acho que a primeira coisa é se considerar um pouco, não muito adaptada ao mundo, né? Eu acho que eu acho que não muito integrada ao mundo. Quando você, né, não é muito integrado, muito adaptado, você desenvolve um senso mais crítico desse mundo e passa, né? Ou você atribui a não integração, né, a você, né, ou a tua condição, ou o momento que você vive. Mas eu acho que, depois, pensando um pouco, eu encontro uma outra narrativa, né, que seria uma narrativa de encontrar pessoas nesse percurso da vida, né, se integrar em grupos de pessoas que fizeram a diferença também para fazer essa inserção num mundo mais político. Essa é uma outra narrativa também, por que eu entrei nesse mundo. Depois eu fico pensando, mas será que no meu ambiente familiar, enquanto criança, teve algo que me sinalizou, né, que havia alguma coisa errada no mundo e que eu precisava mudar esse mundo, porque era esse o sonho que a gente tinha de mudança, né, do mundo. Eu faço uma outra narrativa, que é pensar, por exemplo, no meu pai, que era socialista, que participou, né, que era do Partido Socialista, que em 64 participou do governo Jango, que também na época, daí ficou uma época escondido, logo depois do golpe, né? Ficou uns dias desaparecido. Depois eu lembro de ter visto daí a fotografia dele no jornal, numa folha, no estado de São Paulo, parece que era, num avião, assim, tiraram uma foto e ele estava parecia o rosto dele. Era um avião que tinha sido segurado em São Paulo, né, na época do golpe. O golpe ainda estava se dando, eles prenderam um avião
em São Paulo, eu vi aquela foto. Depois, meu pai ficou desaparecido e depois veio para casa. Então, isso também foi um... Eu era menina, nessa época eu tinha 13 anos, né, início da adolescência, então ter vivido também essa experiência de ter sido do pai, né, ter participado do governo que tinha sido deposto, acho que isso também foi importante para começar a olhar, né, o novo governo que vinha, né, de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais crítica. Eu acho que isso foi dos fatores importantes, né, para depois ter integrado numa militância. Mas isso já começa daí na escola normal. Eu lembro que eu estranhava muito aquelas militâncias das mulheres curitibanas. Aqui tinha um grupo de mulheres da sociedade cristã que iam nos colégios, né, conversar, e eu sempre me contrapunha, né? Também, desde muito jovem, eu tinha uma ação assim mais contundente, né? Eu acho que por ter vivido essa experiência aí de ter, né, pessoas da família que, né, e o pai principalmente, que tinha estado no governo anterior. Mas a vida foi indo. Eu acho que depois eu entrei na universidade, fui fazer psicologia, não tive, né, militância nenhuma nesse momento, porque eu entro na faculdade em 69, né, 69, 70, que era o período bem duro da ditadura, né, no Brasil. Mas o importante também, eu acho que foi ter encontrado, né, algumas pessoas que foram mediadores, né, dessa relação daí com a política, mais assim do ponto de vista da militância mesmo, né. Foi nesse período, nos anos 70, que eu encontro o Fábio Campana, né, que a gente começa a namorar nessa época e começo uma participação numa militância, primeiro mais ligada à questão da educação. Da educação, eu participei de um grupo da escola OCA, que era uma escola que discutia, né, uma outra perspectiva de educação pré-escolar, mas, ao mesmo tempo, a gente fazia um trabalho comunitário, não era só um trabalho de educação. Então, esse grupo participava o Fábio Campana, o Valmor Marcelino, Elba Ravaggio, Sônia Kessel, Léo Kessel, são os nomes que eu lembro. E a Sônia, tinha mais a Sônia, que era professora da escola, que participava. Então, era um grupo que a gente discutia uma proposta de educação, né, onde os pais estivessem inseridos e a comunidade, né, também. E a gente montou essa escola ali dentro do campo do Colorado, do Capanema, que era dentro do campo do futebol mesmo. Foi uma experiência muito interessante de discussão, né, da educação. Teve até um episódio nessa época que prenderam algumas pessoas da escola, né, foi o Valmor Marcelino, acho que foi preso, e ao mesmo tempo que prenderam algumas pessoas que faziam parte de uma outra escola, que era a escola oficina. Então, tinham duas escolas, que eram escolas experimentais, né, que atendiam crianças da pré-escola, e eles prenderam, dizendo que a gente ensinava Lenin para as crianças, né? Ensinava marxismo.
Na verdade, a gente estava com um projeto já estudando, né, outros autores, e era um autor que a gente estudava, que a gente achava que era Vallon, Henri Vallon, que é um autor francês, que tentou fazer uma psicologia voltada, né, baseada numa perspectiva do materialismo histórico. Então a gente estudava já esses autores. E eu acho que isso foi muito importante, essa experiência, né, com esse grupo, discutindo educação, porque quando se discute educação, se discute tudo, né? Formação, perspectivas de mudança, né, para que a educação, né, qual é a finalidade da educação. Então, eu acho que era muito interessante porque era um grupo que se discutia todas as questões, né, pertinentes aí à sociedade. E tinha essa prática que era junto com os pais das crianças, que a gente fazia reunião na escola, e os pais participavam, bem ativos. Então foi... E nesse período que eu começo a participar, participo do sindicato dos professores, depois eu me formo e vou trabalhar na universidade. Primeiro começo a dar aula na PUC e depois faço um concurso e vou trabalhar na Universidade Federal do Paraná. Eu entro em 77, eu entro como professora na Universidade Federal e depois... foi em 77. Que eu me formei em 75, foi em 77. Nesse período, eu começo mais inserir, né, num trabalho mais de militância mesmo, que era reuniões que a gente fazia de anistia, acho que até antes, deixa eu lembrar. Eu estava na universidade, me formei em 74, acho que 74, 75, as datas para mim são meio difíceis de lembrar, né? Datas e nomes eu tenho um pouco de dificuldade, mas daí a gente participava do comitê da anistia, né? Tinha outros movimentos, daí eu acho que já era em 76, que era, as datas eu não vou... Esse Centro Brasileiro de Estudo da Saúde, que era um grupo que a gente estudava a questão da proposta de saúde. Tinha a defesa da Amazônia, então tinham vários movimentos que circulavam, né, naquele momento. E também participei, fui presidente do Sindicato dos Psicólogos. E como presidente do Sindicato dos Psicólogos, foi bem naquela época que estava se discutindo a formação da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, né? Então, participei do ENCLAT, do CONCLAT, que eram os movimentos para mobilizar para a formação da Central Única dos Trabalhadores. Isso foi um trabalho bem intenso, né? A gente participava de várias coisas, porque eu acho que eram poucas pessoas e a gente estava quase em todos esses movimentos, né? Mas eu acho que a minha participação mais ativa foi nesse SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, depois na preparação como presidente do Sindicato dos Psicólogos, nessa preparação do ENCLAT, CONCLAT, depois fui também da Associação dos Professores da Universidade Federal, da primeira diretoria. Depois nós fizemos uma greve, foi a primeira grande greve, né, nacional dos professores. E depois ganhamos
a associação, que era oposição à gestão. E nessa primeira gestão também foi importante porque foi uma época que eu viajei o Brasil todo indo nos estados que a gente preparava para formar a confederação dos professores, Confederação Brasileira dos Professores, né? Também, então, foi um período bem intenso. Isso foi, acho que, anos 70, né? Eu não sei te precisar as datas, mas foi todo o período dos anos 70 aí, que foi essa militância, né? Sindicato, Associação dos Professores, no movimento sindical, né? Trabalhadores. Junto com isso, a gente fazia alguns trabalhos também nos bairros de Curitiba, nas vilas de Curitiba. Que teve um trabalho que eu acho que foi importante, foi em 77 ou 78, que foi que hoje é chamada ali Vila das Torres, né? Que se chamava Vila Pinto, que era um início, né, de uma invasão, né, de terras. Então, quando o pessoal estava sendo expulso do campo e né, se formou ali uma população, e eu, junto com os alunos da Federal, a gente fez um trabalho de montar a associação dos funcionários, dos moradores, associação de mulheres. Montamos também uma escola que funcionava num espaço ali atrás da Universidade Católica, com as crianças que tinham sido expulsas da escola, que não estavam mais na escola e que viviam ali, né, na rua. Então, essa foi uma experiência muito interessante com os alunos da Universidade Federal, 78, eu acho que foi. Então, a militância sempre ligada à questão da educação e né, da comunidade, do movimento sindical que eu participei. Eu acho que foi mais isso. Denise, você teve a participação também partidária? Tive. Eu participei do PCdoB. Eu fui militante do PCdoB por muito tempo, né? Para te dizer, eu também não lembro o ano que eu entrei no PCdoB, porque foi uma coisa tão suave, assim, eu já estava tão integrada na militância, e daí já, né, logo fui até dirigente do PCdoB aqui, fui secretária municipal, participei de alguns congressos, fiz cursos clandestinos também, dentro do PCdoB. Né? Que cursos clandestinos? Uns cursos muito interessantes. Eu acho que aprendi muito nesses cursos, que era, para você ter uma ideia, tinha uma segurança, que eu não sei nem aonde foi esse curso, né? E as pessoas que participaram do curso também. Né? Eu sei que a gente ia para um lugar, eu fui até o Rio Grande do Sul, lá do Rio Grande do Sul, eu fui parar numa praia. Então a gente ficamos numa casa, alguns saíam, né, para mostrar que eram jovens que estavam na praia, e alguns ficavam dentro da casa, mas foram cursos com os dirigentes, né, com alguns dirigentes do Comitê Central do PCdoB, mas eram cursos sobre dialética, sobre história do Brasil, história mundial, discussão sobre política, lendo textos clássicos. Foi muito, muito interessante essa formação assim, mais, né, voltada para a militância. Eu acho que hoje eu lembro com saudades desse período, que era um período, né, saudades de algumas coisas e de outras não, porque eu tenho
eu penso que a gente era muito sectário, né? A gente convivia muito no grupo, né? E achava que tinha verdades, né? E que só nós tínhamos verdades, aquelas coisas de jovens em grupos fechados. Eu acho que é fruto do contexto, né? Jovens que foram criados num período, né, de exceção, onde você não tem acesso, né, a muitas informações. Então, ou você tem acesso a uma informação que vem, né, a gente tinha muito claro isso, que vem da ditadura, né? E daí o outro acesso é que vem do partido que você está envolvido, ou de algumas pessoas que você tem mais confiança e que se contrapõe. Então, eu acho que viver esse momento, né, é muito difícil para a formação dos jovens. Então, eu acho que você fica com versões muito enviesadas, né? E muito difícil de você criar uma autonomia, né, de pensamento, porque você vive no meio de duas, né? Você vê duas informações, todas as duas são distorcidas, porque também vêm, né, com interesses bem claros, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que foi muito importante participar de cursos, né, dos estudos dentro do partido, mas eu acho que, né, depois eu revi um pouco até algumas questões, né? Quando eu consegui ter acesso a outras informações. A gente acha que viver muito fechado em pequenos grupos assim não é muito saudável também para a constituição dos sujeitos mais livres, né? Então a gente também cria uma visão meio enviesada do mundo, mas eu acho que naquele momento foi importante porque, né, a gente tinha que participar, mas tinha também sonhos, né, de um mundo, né, que seria um mundo sem classes sociais, um mundo, né, onde todos fôssemos iguais, todos, né, as mesmas oportunidades. E, quer dizer, esses sonhos, né, que eu acho que eles foram se perdendo aí no processo, né? Eles eram sonhos um pouco românticos e eu acho que fruto, né, daquele contexto, né? Então, não sei. Denise, que outros elementos nessa linha que você está falando, que está muito interessante, que outros elementos você enxerga nessa psique na constituição dessa juventude dos anos 70 que você está se referindo? Eu vejo que, né, tinha um primeiro grupo que tinha acesso, eu acho que, a as outras informações, né? Mas tinha, acho que, um grupo que não tinha muito acesso, a gente tinha pouco acesso, né? Nas escolas não se estudava, né, nenhum autor que não fosse oficial, né? Quer dizer, que vinha, né, pelos órgãos aí né, da censura, né? Então, era muito difícil a gente ter acesso às informações. Então, ou você tinha uma informação, é isso que eu estou te falando, eu tinha uma informação que era uma informação dos que estavam no poder da ditadura, né? E as informações, quando você conseguia romper isso e ter contato com outras pessoas, vinha também uma informação que me parece que também era enviesada. Hoje eu vejo que eu acho que era enviesada, né? Porque depois que... Então, aquela discussão, né, que a geração anterior à minha, eu acho que até conseguiu pegar, que foi aquela geração, né, aquela discussão toda, né, dos processos de Moscou, né, toda aquela discussão, teve pessoas que conseguiram ainda no Brasil,
acompanhar toda aquela discussão, né? A repressão que houve na União Soviética, nós não tivemos. Então, eu acho que a gente ficava com uma visão assim muito... A gente não tinha essas informações, a gente tinha informação que era uma maravilha, que a Albânia era um grande país, né? Então, vinha sempre com um viés também, me parece, meio distorcido, né? De um paraíso que, na hora que as coisas abriram, a gente viu que não era um paraíso tão grande assim, né? E as pessoas que foram para esses países também vieram com relatos que haviam censuras também nesse país. Então, essa Constituição é uma Constituição, eu acho que é muito dominada por construções, né? Sistemas, né? Muito fechados, tanto de um ponto como do outro. Quer dizer, você viver um período de ditadura, ser jovem e não ter acesso, né, à livre circulação, né, aí de informações, de teorias. Então, a gente fica muito vulnerável, eu acho, às pessoas que você encontra, né, no teu percurso histórico, porque os filmes eram censurados, quer dizer, aqui no Brasil não se passavam filmes que poderiam te despertar uma visão mais crítica. Livros também eram censurados, né? A gente não tinha acesso a livros, não tinha acesso a filmes, não tinha acesso a grandes, né, discussões, né? Então, ou vinha pronto, né? Ou também, mesmo quem participava da militância, também pegava do outro lado pronto, né? Então, eu acho que é uma Constituição meio difícil, né? Então, eu acho que os sectarismos que surgiram e que surgem não, acho que não militância, né, autônoma, não havia autonomia, porque nós não éramos autônomos. Eu não me sentia, hoje eu penso assim, não, eu fui, né, ativa, fui atuante, acho que ser mulher na minha geração, Curitiba, né, esse percurso, quer dizer, eu acho que fui uma das, né, poucas mulheres que tinham militância, né? Quer dizer, não era muito comum, né, para mulheres da minha classe social, classe média, de Curitiba, né, ter uma perspectiva assim, mais crítica, mais militância. Mas, por outro lado, também não era livre, né? Não era livre porque as coisas não eram refletidas, não eram autônomas, eram sempre olhando, né, pelo viés do outro, né? Acho que é complicado ser constituído, ser jovem na ditadura, mesmo você sendo militante, sabe? Eu acho que a gente foi construindo amarras, né, também nessa militância, sabe? Amarras que depois você também sair dessa, rever a sua história, se posicionar mais autonomamente diante do mundo também é difícil, né? É difícil porque a gente constrói uma narrativa para a vida da gente, constrói, né, um ideal, né? E depois você tem que destruir aquilo, porque não é bem assim, né? Nós não somos heróis, ninguém foi herói de nada, né? Eu acho que, no fundo, nós somos mais vítimas mesmo, né? Vítimas de ser, né, ser jovem numa época em que você não tem liberdade, né? Hoje eu vejo isso, não. Eu acho que não vejo. Então, quando pergunta, então, acho que a gente tem que rever essas narrativas, né, nossas sobre a nossa militância. Eu me sinto hoje muito mais livre, né, porque consegui, né, rever até as minhas crenças, que eram muito religiosas, embora
eu fiquei pensando, eu nunca fui religiosa, porque meu pai era ateu, né? Então, eu nunca tive crise diante da, né, religiosa, né? Mas eu era muito mais religiosa do que outras pessoas que se diziam religiosas, né? A minha militância era extremamente religiosa. Como religiosa? Religiosa no sentido, assim, era uma crença, e religiosa do ponto de vista de que até sacrificaria a minha vida, né? Aquelas, a gente pensava, né, que a gente poderia, né? Na verdade não era nada daquilo, eu acho que era um equívoco, né? Porque não se faz uma sociedade melhor com pessoas que não pensam livremente. Hoje, muito claro, a sociedade só vai ser melhor quando as pessoas tiverem a oportunidade de pensar, né? E refletir, tiver oportunidade de... Quer dizer, a gente não tinha isso, né? A gente não tinha porque não tinha informações, porque não era assim, vivia um período de exceção, então você não tem informação, né? Então as informações vêm sempre enviesadas, aquilo que eu falei, vêm sempre com interesses muito, né, de grupos. Eu acho que tive até sorte de ter participado, né, desses movimentos, porque me deu essa possibilidade, né, de não estar tão adaptada, né, àquela outra. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo isso como uma... Não vejo como saudades, não tenho muitas saudades, sabe? Desse tempo. Como eu vejo algumas pessoas que têm saudades da militância, eu não tenho muita saudade da militância. Não tenho porque eu acho que eu não era livre mesmo estando militando, né? Num partido que queria transformar aquele Estado, né? Que era de ditadura e construir um outro Estado, mas eu não vejo aí liberdade, não vejo. Não vejo por esse pensar muito estruturado e muito fechado. Chegava tudo muito pronto para a gente, né? É isso que me parece, quer dizer, chegava pronto, tanto do ponto de vista da ditadura, como chegava pronto também do outro lado, né? Então, e que isso era complicado. Eu acho que na constituição dos sujeitos, eu acho que é isso que você perguntou, né? Estou preocupada nessa constituição dos sujeitos militantes e não militantes, porque você fica amarrada também a uma forma de pensar, né? Do grupo que você participa, sabe? E se distanciar disso também é complicado, né? Rever essa sua história e rever os conceitos. Por isso que eu acho que é religioso. É religioso porque é uma fé que você tem. E toda fé, ela é uma fé que não é feita em cima, né, de argumentos lúcidos, claros e autônomos. Fé é fé. A fé passa pela crença, pela emoção, pela uma ligação direta com uma construção, né? Um sistema aí de discurso, vamos dizer assim, com sistemas discursivos que vêm pronto e você tem fé. Então essa fé é uma coisa que em vez de te libertar, ela te dirige, nesse sentido que eu acho que é religioso. E eu achava que eu não era religiosa, então eu fui ter a crise da religião quando eu saí do partido. E na verdade eu não saí do partido, quer dizer, para você, agora que eu lembrei de uma coisa que eu nunca contei, mas eu vou contar, né? Eu vou contar porque eu acho que, para você ver como eram esses movimentos, né? Eu acho que eu vivi coisas muito bonitas dentro do partido, porque você tem uma vivência de solidariedade que eu nunca mais experimentei em nenhum outro grupo que eu vivenciei. Quer dizer, você se sentia assim, companheiro, né, sabe? Então, você tem uma vivência muito interessante quando você está
num grupo que as pessoas, você parte do princípio que todos nós pensamos iguais, estamos lutando pelas mesmas causas, dividimos, né, tudo que... Então é uma experiência muito interessante, né, do ponto de vista assim, de solidariedade, de apoio, é muito bonito. Por outro lado, quer dizer, eu tinha essa vivência, uma vivência romântica, uma vivência muito implicada, né, com o partido, com as coisas do partido. E daí o Fábio sai do partido, ele vai para a Albânia, ele fica um tempo na Albânia. Quando ele vem, ele diz que não, ele rompe com o partido. Acho que ele deu depoimento aqui, ele deve ter dito por quê, porque acho que ele começou a ver que ele não viveria na Albânia, né? Naquelas condições, né? E eu acho que o Fábio é também um artista, né? E um artista não vive dentro num estado de repressão daquele. Ele veio e rompeu, né? Que saiu do partido, do PCdoB. Eu não tive essa experiência que ele teve. Eu fiquei no Brasil, né? E não passei por essa experiência de ver um outro, né, lugar, e não fiz essa ruptura ideológica ou teórica, sei lá o que, com o partido, não fiz. Mas como o Fábio saiu, eles me excluíram do partido, eles nunca mais, como se eu não tivesse existido, né? E isso foi uma crise muito complicada, porque é uma crise de identidade que a gente sofre, né? Porque você se constitui dentro de um grupo e você se identifica com aquele grupo. Então, você é também, né, as pessoas que você convive e que se contrapõem com aqueles que você, né, não convive. Quer dizer, a identidade se forma nessa dualidade, né? E ela tem esse caráter assim, muito complexo, né? E eu tinha uma identidade muito comprometida com o partido, com as causas do partido e tal. Não passei por um processo de ruptura ideológica, mas fui excluída. Quer dizer, então era uma coisa do machismo que eu vejo hoje, assim, muito grande. Eu era uma dirigente, eu tinha sido secretária do partido, todo o meu salário da universidade, quando não vendia um jornal da Tribuna, eu mandava para São Paulo. Então, eu era uma pessoa extremamente comprometida. Minha vida era, né, aquilo. Então, na hora que eu entrei numa crise muito séria de identidade. Uma crise de identidade que vai próximo ao estranhamento do mundo, né? Assim, que eu diria que foi um processo quase próximo da loucura, né? Porque a identidade te dá um lugar no mundo, né? Então, na hora que você passa por um processo... Então, eu acho que esse depoimento é importante para você ver os resquícios, né, de machismo que transcende, né, que permeiam essas práticas, né, essas práticas fechadas, que são práticas religiosas, que são grupos, né. Então, eu acho que existe, eu acho que valores, né, que precisam ser revistos nessas práticas. Então, eu acho que essa experiência foi muito interessante, mas, por outro lado, depois eu acho que foi muito bom, porque me fez ver claramente, né, quer dizer, eu tive uma crise muito grande, porque eu me reconheci enquanto uma militante, né, como uma pessoa que tal... Eu tinha assumido aquele discurso como se fosse o meu discurso em todos os... Né? Não era um discurso construído por mim, mas era um discurso que eu tinha assumido, porque eu não conhecia outros discursos. Aquele era o meu discurso da verdade, né? Então, na hora que eu fui excluída, também foi muito complexo. Foi próximo, né, assim, uma questão de uma ruptura muito grande, né, com toda uma história, com todo... E foi uma crise, né, que demorou, mas eu acho que, por outro lado, foi muito bom, que me ajudou a ter uma visão mais clara desses grupos, né, fechados.
Eu acho que, por outro lado, foi bom. Mas... Denise, essa tua narrativa, faça um esforço de situar ela no tempo. Você está falando de que período da ditadura aproximadamente? Eu estou falando daí, aqui, quando eu saí do partido já era o final. É marcado o quê? 84 que termina a ditadura, é isso 85, que vocês marcam? 84, 85, né? Essa parte, eu acho que 81, foi 81 que eu saí. Você entrou mais ou menos em que ano? Isso que eu disse, era uma coisa tão suave, eu já estava, mas não tinha assim, que ano que eu entrei? 77, não foi? Acho que foi 70, 75, não sei. Você não sei. Em 75 você entrou na Federal. Não, 77 eu fui dar aula na Federal. 77. 77, eu acho que foi 75, 76, por aí. Foi o Fábio que te introduziu? Foi. Que ano vocês se conheceram? Eu conheci o Fábio em 69. Logo que ele tinha saído da prisão. 69? 69, final de 69. Então ele ainda era do MR8. Da dissidência, né? Da dissidência, 69. Ele tinha acabado de sair da prisão. Naquele período vocês já eram próximos? Já tinha uma relação afetiva? Foi quando eu conheci ele, final de 69 e início de 70, já. A gente começa a namorar já, em 70. Nesse momento você já começa a ter uma atuação? Não começo, não. O Fábio veio da prisão, muito mal, né? Como que foi isso, Denise, no teu olhar da época e hoje? Mudou como você? A representação que você fez justamente desse período, isso é importante para a gente. Como assim? Porque o Fábio ele foi muito torturado, né? Ele passou por uma série de sevícias ali. Foi. E você conhece ele num período que ele está saindo da prisão, você mencionou. Isso, eu conheço. Isso te chamou a atenção algumas características na época? Conseguiu perceber alguma coisa? Nesse sentido, de sequelas? Percebi, eu acho que eu percebi. Não, naquele momento eu não percebia. Eu me apaixonei, ele era um homem muito bonito, muito interessante, né? Eu não percebia. E eu sei que a gente andava pela cidade, lendo nas praças, a gente vivia, né? Foi um período muito, muito gostoso, assim, ele... Aí logo depois ele estudou, foi fazer psicologia também, o ano seguinte, né? Voltou a estudar. Mas eu percebi depois, né? Quer dizer, o Fábio tem marcas muito fortes, né? Eu acho que da ditadura. Eu acho que ele tem. Né? E a poesia dele, acho que revela isso hoje. Não sei se você tem. Quer dizer, a poesia revela. Quer dizer, ele foi um homem que não dorme, né? Uma pessoa que não dorme, que passou anos sem dormir, né? Porque eu acho que as sequelas da tortura dão uma vigilância constante, né? Quer dizer, então nunca mais a pessoa dorme como dormia. Quer dizer, eu deito e durmo, a gente dorme, eu fui torturada. Mas ele não dorme. Então ele tem um estado de vigilância constante, sabe? Assim, se você toca nele, ele pula. Então é uma coisa que eu acho que isso é um processo, né? De sequelas da tortura. Eu nem acho que eu não deveria estar falando, não sei, mas ele falou para mim, pode falar. Ele tocou assim, mas é interessante um olhar do outro. O olhar do outro. Eu acho que tem sequelas muito sérias da tortura. Que são coletivas, não é um caso específico. Não. Não está tratando do Fábio, não. Sim, de uma patologia adquirida. Patologia adquirida por essa... Eu acho que a tortura faz uma cisão muito complicada, né? É uma cisão que o sujeito sofre no momento que viver com essa cisão é complexo.
Ou o sujeito tem uma capacidade muito grande de elaborar isso, eu acho que o Fábio tem, porque por ser um artista, por ter escrito sobre isso, quer dizer, ele escreveu sobre tortura, ficou anos, mas num dia ele conseguiu escrever, né? Eu acho que ele põe isso na poesia dele, se você lê, ele diz que ele é um homem que não suporta. Tem a primeira poesia nesse último livro dele que começa assim, quer dizer, não suporto intimidades, não suporto que me invadam a minha alma. Quer dizer, que é todo um processo de uma pessoa que foi invadida, né? Então ele não gosta de invasões, né? Assim, se colocar como eu estou me colocando aqui é muito difícil para uma pessoa, né? Então tem que ter, eu acho que ele construiu, né? Mas ao mesmo tempo acho que conseguiu se salvar, né? Do processo de doença, uma doença mais grave, psíquica, pela capacidade de escrever, né? Pela literatura, pela arte. Eu acho que conseguiu se reconstituir, né? E colocar isso na arte, porque teve outros amigos dele que sofreram esse processo que não tiveram essa condição, né? Que enlouqueceram mesmo. Eu conheci vários que de vez em quando apareciam lá em casa, assim, eu recém-casada, né? Perambulando pela rua, daí chegavam lá, tomavam um banho e tal, e continuavam, quer dizer, pessoas que passaram por essas experiências e ficaram muito mal, né? Eu acho que ele conseguiu um pouco, mas ele tem marcas, eu acho que na saúde dele hoje muito sérias, né? Ele tem uma artrite violenta, né? E não dormir é né? Hoje ele toma remédio, ele fala mesmo também, ele não, eu acho que não esconde esse tipo, né, de questões, que é um sofrimento, eu acho que é um sofrimento grande. E como que a relação dele, ele influenciou? Foi a partir dele que você passa, você também fez uma das suas leituras, das suas interpretações sobre a sua entrada na política, também passa por ele, a influência que ele pode ter? Acho que sim, com certeza passa. Eu acho que passa por essa questão de ter, né, que eu falei para você, acho que tem várias narrativas aí, a gente pode construir tantas, né? E tem cada momento da minha vida eu construo uma, mas com certeza passou por lá a minha vivência com ele, né? Eu acho que sim, porque foi a partir dele que eu fui para a militância mais sistemática. Foi depois um sonho construído junto com ele, acho que sim. Como foi esse processo? Justamente isso, Denise, esse processo, por um lado, você menciona um vínculo afetivo, dessa leitura nas praças, esse processo de namoro mesmo. Isso. E como que isso se mistura num processo de uma construção coletiva de uma utopia, de um sonho, no próprio relacionamento? Como que as coisas estão juntas? Isso. Né? Desde um primeiro momento, certo. O Fábio você já conhecia ele, você conheceu ele saindo da prisão e você já teve ele disse quem ele era, um pouco da trajetória? Não, eu não, até não, porque na verdade ele aparece um dia lá em casa e daí ele fica amigo do meu pai, os dois começam a conversar e tal. Teu pai era do PCB? Não era, meu pai tinha sido do Partido Socialista, mas isso quando era mais jovem. Daí depois ele entrou no PTB e foi para o governo do Jango Goulart, quando o Jango era presidente, ele trabalhava com a Amaury Silva, que era o ministro do Trabalho daqui. Então ele ele participou de todo o governo do Jango Goulart, né, no Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho foi muito importante naquele período, né, no Brasil, né? Até pelas lutas sindicais, né? Então tinha um grupo ali no Ministério do Trabalho que era meio ligado ao PCB, né? Tinha alguns amigos do meu pai que eu lembro que construíram muitos sindicatos rurais no Brasil, sabe?
naquele período, eles viajavam, construindo sindicatos rurais. Então, meu pai participou dessa parte, né, no governo João Goulart, na assessoria do ministro Amaury Silva, que era daqui do Paraná, que era de Londrina, né, que foi ministro do Trabalho. Daí, quando tem o golpe, ele vem embora. Então, é isso, mas ele tinha sido militante do Partido Socialista, em São Paulo, depois, quando era jovem. Aqui também, eu acho que ele teve uma aproximação, mas eu não sei muito bem agora. Então, eu já estava falando de como se miscui o amor e a revolução. E a revolução, né? Esse daí você falou isso. que o Fábio chegou até você por meio do teu pai. Daí ele chegou em casa e para falar com o teu pai. Isso. E daí ficaram conversando, e daí meu pai começou a mostrar as coisas da época do João Goulart e tal, as coisas que ele tinha, e eles ficaram amigos. E foi por aí que eu comecei daí a namorar o Fábio. Primeiro eu namorava escondido, né, porque ele tinha sido casado e era casado ainda, né. E Curitiba, imagine, né, nos anos 70, né, você namorar um homem casado era complicado, então a gente namorava escondido. E daí por isso que a gente namorava na rua, né, andando e lendo, e naquela época a gente lia muito existencialismo, começamos a ler Sartre, Simone, então aquele sonho mais, né, do existencialismo, que a gente tinha um pouco acesso assim, a essa filosofia, né, e junto com essa leitura e discussão, eu acho que o Fábio não tinha perdido aqueles, né, era muito recente, ele tinha saído da prisão, né, mas daí demora um tempo, eu não sei quando que ele volta à militância mesmo, eu não sei o que dizer muito bem. Mas eu acho que ele nunca saiu. Naquela época ele não tinha saído. Eu acho que só se afastou porque tinha sido preso e torturado e voltou e ficou um pouco perdido aqui. Mas eu não... Acho que foi essa discussão, foi ele, né, o sonho dele, acho que foi me contaminando, né? Eu acho junto que o existencialismo tinha um marxismo ali no meio, o próprio Sartre até. Isso, eu acho que sim, a leitura que a gente fazia, né, era uma coisa assim era de liberdade, mas a gente também, essa luta contra a ditadura era uma luta para a liberdade, eu acho. Pelo menos no nosso caso, eu sei que tinha muito isso, né, porque a gente lia o existencialismo e depois filiou, mas na hora que eu me filiei a um partido comunista, eu deixei também o existencialismo de lado e comecei a ler só os autores, assim, né? Lenin, li muito Lenin, li Stalin, né? Que naquela época a gente lia, Mao Tse Tung, então comecei a ler os autores, né? Que eram filiados, assim, né, à União Soviética naquela época. Depois, a Albânia, daí comecei a ler Enver Hoxha, a gente lia os autores albaneses, porque daí era uma outra fase, daí teve a fase... Né, mas é isso que eu estava dizendo, quer dizer, a gente era jovem, eu acho que era liberdade mesmo, porque viver numa ditadura, porque daí, quando eu percebo que a gente gostava de ler muito, né, o existencialismo é acho que uma filosofia da liberdade, né? No começo, depois eu acho que no final o Sartre depois, né? Parece que ele também assume, né, o materialismo histórico e tal, naquele último texto, né, sobre o método, mas eu acho que tem uma dimensão de liberdade muito interessante no pensamento existencialista. Então, eu acho que a gente, quando ele sai da prisão, era a questão da liberdade. E a questão de transformação era também a liberdade. Era muito confuso na minha cabeça, eu penso hoje. Né? Transformar o mundo era transformar para um mundo que tivesse mais liberdade, mas a gente não sabia o que era liberdade. Até hoje eu não sei o que é liberdade, mas tenho certeza que liberdade não é
aquilo que eu sonhava. Eu vou te fazer uma pergunta que me ocorreu agora, posso estar viajando, mas seria essa liberdade, essa libertação, uma projeção, uma libertação de si no coletivo? Libertação de si no coletivo. O sujeito projetando na libertação, numa revolução social, a liberdade de suas próprias angústias. Não sei se já pensou algo a respeito disso. Posso estar falando uma imensa bobagem? Não, não pode até ser, porque eu acho que a gente vive, né, num estado, né? Eu sou de uma geração onde a gente tinha muitas amarras, né? Acho que a gente tinha muitas amarras. Muitas amarras, assim, do ponto de vista de repressões, né? Em todos os sentidos, né? Repressão sexual, repressão religiosa, repressão de valores, né? Eu acho que a minha geração é ser mulher, nascer logo nos anos 50, em Curitiba, quer dizer, eu não estava em Paris, eu não estava em Nova York, eu estava em Curitiba, né? Com 15 anos de idade, nos anos 60, 65, era bem difícil. Então, quer dizer, pensando do ponto de vista da Constituição, né? De um jovem em Curitiba naquela época, a gente pode pensar, claro, também a gente queria uma liberdade, né? Eu penso que sim, porque eu não esqueço que quando teve o Woodstock, né, eu era jovem, o meu sonho era estar em Woodstock, né? Chorei porque não conseguia ir para o Woodstock, né? Então eu tinha essa ligação assim, com o rock, com os Beatles, com o Woodstock. Eu estava meio ligada já no mundo lá nos anos 60, 64, 65, né? Eu estava ligada nisso. Mas, então, eu acho que era não sei bem se era uma ligação, se era uma amarra. Eu acho que se fosse, acho que a saída seria mais individual também, sabe? E não foi uma saída individual, foi uma saída coletiva. Claro que as coisas se misturam muito. Muito difícil você falar se era uma coisa ou outra. Não sei te dizer, não. Com certeza tinham também dimensões pessoais, eu acho que para todos nós. Simplificando a pergunta, seria além da ditadura política, uma ditadura social dos costumes também? Eu acho que sim, eu acho que tinha muito isso, né? E isso eu acho que foi importante, né? Toda essa militância, já naquela época eu militei também, agora que eu lembrei, tinha o movimento das mulheres. Mas no movimento das mulheres, eu lia, né, Kollontai, eram umas autoras russas, umas coisas muito estranhas, porque elas sempre diziam que a libertação da mulher tinha que ser a libertação da sociedade. A gente sempre punha a libertação da sociedade na frente das questões da mulher, sabe? Então, essa coisa que era tudo muito pronto. Então, eu não pensava sobre a minha condição de mulher, né? Eu pensava na condição da mulher enquanto classe social, né? Quer dizer, isso que era bonito pensar dessa forma, mas não era real, né? As mulheres também tinham uma luta específica delas, né? E eu acho que a gente achava que não, que aquela luta era uma luta burguesa, que a luta verdadeiramente das mulheres era a luta da classe trabalhadora. Então, aqueles discursos prontos que hoje eu vejo de uma forma assim, foram importantes. Também não vou negar minha história, minha militância, né? Mas eu preciso rever, né, alguns conceitos, né? Eu acho que preciso, né? Porque senão eu acho que não dá para viver, né? E tinha algum grupo específico de mulheres no qual se davam essas discussões? Tinha esse grupo. A gente tinha um grupo de mulheres que também fazia esse movimento das mulheres. Eu lembro da Télia Negrão, que era uma pessoa que tinha uma muito interessante. Isso é vinculado ao PCdoB ou não necessariamente? Não, era vinculado. A Télia acho que era do PCdoB também, acho que era. Era o PCdoB que levava, assim, mas não só o PCdoB. Acho que naquele momento
A gente tinha o PCB, quer dizer, esse trabalho, por exemplo, do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, ele era quase dominado pelo pessoal do Partidão, do PCB. Né? E foi muito importante esse movimento depois, porque foi o movimento que vai dar depois alguns líderes da reforma manicomial. Então sai esse pessoal que fica depois de ponta, que leva toda a reforma manicomial no Brasil, que eu acho que essa foi uma grande transformação importante, né, que eu acho que a gente precisa rever, né? Surge dessa militância lá daqueles anos, esses líderes que fazem a reforma, né, do manicomial no Brasil, que eu acho que ela é muito adiantada, né? Eu acho que foi uma das reformas mais interessantes que aconteceram aí nos últimos anos na questão da saúde mental. Era um grupo que sai desse grupo dos SEBs. Mas por que eu estou falando isso? Porque se o grupo de mulheres que era vinculado era vinculado, mas todos eram. Então saía assim, por exemplo, dentro do PCdoB, saía, por exemplo, agora vinha lá do Comitê Central, vamos fazer o grupo da luta em defesa da Amazônia. Então a gente criava-se movimentos onde para inserir jovens, né, que estavam na ecologia da Amazônia, depois das mulheres. Então eram algumas coisas pensadas também que vinham para inserir, né, para ampliar. A gente tinha muita necessidade de ampliar a nossa inserção, de não ficar isolado, né, porque era a época da ditadura. É o tal do acúmulo de forças. Do acúmulo de força. Então a gente tinha essa visão muito clara de que tinha que participar em muitos movimentos e com segmentos diferentes, né, para ampliar. Mas tudo isso era a luta contra a ditadura. Na verdade, anistia, movimento de defesa da Amazônia, esse movimento das mulheres, os SEBs, eram vários grupos, né? Alguns participavam de vários grupos ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que a grande luta era para a democratização do país. Eu acho que isso é mais nessas vertentes aí todas, né? Denise, o Fábio tem uma atuação pelo PCdoB é muito importante, porque ele é praticamente uma das pessoas que trazem o PCdoB para o Paraná, no começo dos anos 70. Isso. Você acompanhou ele nesse processo de difusão do PCdoB? Sim, acho que sim. Pelo que eu lembro que ele contou, ele viajou bastante pelo Paraná, ia fazendo contatos e estabelecendo núcleos do PCdoB. Você também participou desse processo? Não viajando o estado. Não fiz esse. Mas lembro disso, né? Que daí tinha Londrina, tinha Foz do Iguaçu, ele também, né? Ele era um dirigente mais interno, né, do partido. Ele sempre foi. Né? Eu era mais de frente, então eu, né? Como dizia assim, eu participava do sindicato, da associação dos professores, né? Mais assim eu acho que ele teve uma função importante nessa coisa mais interna de consolidação do PCdoB aqui, eu acho que sim. Acho que ele trouxe e tem vários meninos aí que eu vejo hoje, né, muito interessantes que foram. A minha casa, no meu apartamento, eu tinha um apartamento ali na Laminha Lins, que o pai do Fábio até me deu, porque daí, com o Fábio não podia casar, ele comprou um apartamento e me deu um apartamento ali na Laminha Lins. É um terceiro andar. Na verdade, era o centro do partido do PCdoB, aquele apartamento. Daí vinha gente de fora também, de outros estados, os estudantes, quando tinha encontro estudantil, né? Aquele apartamento, assim, a gente dormiam todos na sala, vinha aqui. Então era. Mas ao mesmo tempo eu lembro de algumas vezes de abrir a janela e o muro da frente está pichado lá, morte aos comunistas, PCdoB, cansei de ver isso no muro da frente desse apartamento. Sabe? Então, era isso também. Mas ali era um centro, então eu acho que toda uma repressão sabia, todo mundo sabia, porque vinha estudante de tudo que é lugar,
preparavam, né, na minha casa. E o Narciso até lembrou, eu cansei de ir lá naquele teu apartamento, não tinha elevador, era no 3º andar, era uma coisa assim meio pública, minha gente. No começo se tinha muito cuidado, mas depois a coisa ficou meio, né? Acho que no final dos anos, começo dos anos 80 já, a coisa já era mais. Então esse apartamento foi assim um núcleo que teve, acho que uma importância, né, para esses estudantes. E quais quais tarefas você cumpria pelo PCdoB? Pelo PCdoB? Você mencionou um curso de formação. O curso de formação que eu fiz, daí tinha a venda do jornal Tribuna Operária, né? Era Tribuna Operária? Né? Tribuna Operária o nome, que tinha outro, tinha um jornal interno e tinha um jornal de circulação, que era o Tribuna. Eu ajudava, vinha para mim jornais, eu distribuía para o pessoal do PCdoB, né, para eles venderem, quase nunca vendiam, daí eu mandava o dinheiro para São Paulo do meu salário e tudo, a gente fazia isso, era tudo, né? Assim, não tinha divisão, né? Por isso, né, então, era isso, eu fazia isso, vendia jornal, organizava a venda do jornal aqui, do Tribuna Operária, e essa militância mais, né, assim, da associação, do sindicato, organizar o enclate, para ser direção, organizar esses encontros de trabalhadores, né? E era muito complicado, porque as federações aqui eram muito fechadas, né? E daí a gente percebeu que no final eles não tinham como sair, e a base começou a empurrar, né, os líderes sindicais das federações e tal. Então a gente tinha que conviver com toda aquela gente. Era interessante. Acho que foi uma vivência bem interessante, assim, nessa época. Denise, você mencionou nesse processo um trabalho de sindicalização dos professores também, via associação. Havia um enfrentamento com o regime por meio dessa luta professoral ou não? Era bem separada? Não, aqui tinha, né, a PP, eu participei da PP, Associação dos Professores do Paraná, das greves, de alguma. A gente tinha um grupo bem atuante no PP, mas eu nunca fui da direção do. Eu acho que também esses movimentos mais amplos, assim, a gente sentia um pouco, às vezes eles tinham um pouco de medo daquelas pessoas que eles sabiam que eram comunistas, né? Então também tinha isso, a gente participava, mas era num espaço duro, que era uma luta também, aqui e uma luta lá, era uma luta, né, em várias frentes aí, porque também não eram todos os espaços que a gente era muito aceito, porque eram, né, meio estigmatizados, né, também. Você chegou a atuar no MDB em eleição também, nesse processo? Também. MDB sim. E como que era ser um militante, uma dirigente do PCdoB atuando dentro do MDB? Era a única forma de a gente atuar, né? Eu lembro que teve uma eleição, que foi a eleição, nós tínhamos um candidato que era a Télia Negrão, até que era essa jornalista para deputada estadual. Tinha o Cagé, que era um rapaz de uma vila aqui, de Curitiba, muito interessante, quase foi eleito vereador. Então, nessas eleições a gente participou, eu participei bem ativamente, mas dentro do PMDB, como PCdoB. Mas eu acho que até o pessoal do PMDB sabia que aquele grupo era do PCdoB e que o outro grupo... Porque o Fábio também fazia, né, essa mediação muito... né, muito forte aí, né? Era MDB ou PMDB? PMDB a partir dos anos 80, MDB antes, 79. MDB, né? Ai, não sei te dizer se era MDB ou PMDB. Acho que era MDB. MDB. Não sei. Eu como tu disse, eu, né, perdi um pouco essa... Acho que é coisa do historiador, vocês têm essa coisa de data, né?
E psicólogo não tem muito isso, sabe? A gente tem um olhar mais para as narrativas, né? Para a construção. A gente data uma coisa para mim que... E acho que isso é um exercício, né? Eu acho que a gente tem que discutir isso em outro momento. É verdade. Se a gente entrar na episteme das coisas não tem. Mas eu não tenho muito essa visão. Você tem que ver essas coisas. Se era MDB, PMDB, não sei. Eu sei que era... A gente militava dentro e... Eu acho que muitos grupos militavam dentro do PMDB. Pelo que você mencionou, era uma clandestinidade aberta, não era clandestina. Não, porque eu acho que as pessoas, muitos já sabiam. A gente sabia, aquele lá é do MR8, aquele outro é do MEP, aquele outro é do não sei o quê, sabe? Então, dentro do PMDB tinham vários grupos, né, clandestinos. Então, chegou uma época que todo mundo já se identificava, porque nós não éramos tantos assim também, e éramos sempre os mesmos, né? Então, era uma coisa interessante, né? Então, eu acho que as pessoas, não sei se alguém já falou isso, porque as pessoas, né? Mas eu percebia que todo mundo já sabia quem era, do quê, né? E a briga ficava, às vezes, muito interna. A gente brigava mais internamente entre os partidos de esquerda do que com a própria ditadura. Às vezes se confundia um pouco, sabe? E dentro do partido, vocês também brigavam com setores mais reacionários também? Dentro do partido que do MDB? Sim, haviam grupos, mas só que esses... É engraçado, eu não lembro de união de toda a esquerda contra o reacionário. Eu acho que havia uma divisão mesmo. A esquerda também se dividia, sabe? Dentro do próprio PMDB. Mas não tinha um grupo dentro do MDB ou PMDB que vocês catalogavam como mais reacionário possível ali, que deveria ser combatido internamente? Não tinha essa coisa? Eu acho que naquele momento, pelo menos a gente dentro do PCdoB, a gente tinha muita clareza que a gente tinha que ampliar e somar contra a ditadura, porque a gente fazia muita crítica ao esquerdismo, que a gente falava, que o esquerdismo, né? Então, aqueles grupos que faziam essa militância mais briga interna era uma das coisas que o PCdoB combatia. Ele dizia que isso era uma visão esquerdista, né? Que a gente precisava, que o nosso inimigo principal era a ditadura, e que tinha que somar as forças. Isso eu acho que a gente se misturava muito com o pessoal do PCB, eu acho que era a gente entendia que a gente tinha que ampliar e não briga interna. Eu não lembro muito disso, porque, como eu disse, eu era muito disciplinada, né? Por isso que eu não pensava por mim. Eu pensava sempre pelos documentos. Eu acho que isso que eu acho que interessante, né, com um partido desse. Ele forma sujeitos assim, né? Forma sujeitos que não pensam, não refletem pela sua própria... Pensam a partir do... né? Isso é mais característico ainda sobre regimes de exceção, no qual não há uma liberdade de discussão, isso, né? E sim um cumprimento de tarefas vindas. Isso, de tarefas. Então, às vezes, eu não tinha tanta compreensão. Claro que o Fábio, tinha outras pessoas que estavam num outro momento, eu acho, de discussão, de formação política, de história, até tinham, né, uma visão assim, mais clara, né? Eu era uma militante muito disciplinada, que lia os documentos, acreditava, por isso que eu acho que é uma coisa muito religiosa, acreditava e cumpria. Então, na hora que me excluíram, foi uma crise muito forte, porque não foi uma crise de ruptura ideológica. Eu não rompi ideologicamente com o marxismo, com o sonho da revolução. Eu não fiz esse rompimento. Esse rompimento, acho que às vezes é até importante você fazer, né? Quando que foi o movimento que o Fábio fez, que outras pessoas fizeram, né? Vai para fora, conhece a realidade, e daí rompe, né? Mas rompe com clareza que aquilo não era... Eu não tive esse processo de rompimento.
Até porque depois eu já fiquei mãe, já fui cuidar do meu filho. Sabe, foi uma coisa muito complicada, né? Outras tarefas, um filho, depois vem outro filho, e eu fui excluída. Então eu acho que isso me marcou muito. Ter sido excluída e não ter que fazer, eu acho, um pouco mais tarde, esse exercício, né, de ruptura, né, que eu acho que eu fiz. Hoje, para mim, eu fiz. Está claro que eu fiz. Sabe? Não gostaria de viver em regime de exceção nenhum que fosse. Né? Acho que... E as pequenas experiências que eu tenho visto, né, desses discursos populistas hoje me fazem muito mal. Tá? Eu hoje enxergo coisas que eu não enxergava, né, nesses discursos de pessoas que se dizem de esquerda, que fazem, que eu acho que é um equívoco muito grande, né? Então, mas foi um processo difícil, porque você não rompe com clareza, você é excluída. E daí, quando você é excluído, você perde a referência, você... Né? É complicado. A doença mental é meio isso, né? A perda de identidade, né? Quando você não se posiciona, porque não te dão oportunidade de te posicionar, porque você não tem nem elementos para se posicionar. Você não tem elementos de informação, você não tem formação e não tem, eu acho que, fortalecimento para ter postura de ser, da ruptura. Acho que são vários elementos que a gente precisa ir construindo para você dizer, não, eu estou rompendo, né, com isso que eu penso, isso é um processo, não é uma coisa assim. E precisa de vários elementos para isso. Então, quando você é excluída, a coisa fica muito, sabe, eu acho que isso, para a gente pensar o que está por trás também, né, desses processos, desses grupos que excluem pessoas, né, que as pessoas são objetos também para elas, né? Eu acho que estou muito fortalecida do processo, consegui sair fortalecida, eu acho que até por outras condições, né? Mas eu acho que teve pessoas que se perderam muito nesse processo, quando foram excluídas, ou então quando foram identificadas como agentes de... Isso tinha muito naquele período. Ah, fulano, acho que é agente da ditadura. Então, desconfianças com pessoas, daí excluíam pessoas. Acho que essas pessoas devem ter sofrido muito, né? Processo difícil de ser identificado. Então, eu acho que também esse meu depoimento pode ser que não seja o depoimento dos vencedores, mas é o depoimento da verdade. Eu estou falando o que eu senti nessa... Não, sabe? Na minha constituição, né? Eu acho que não quero ser... Não quero nem aparecer como a grande militante, que acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que ser verdadeira. Eu vejo de uma forma muito crítica, porque eu acho que os processos de exceção criam pessoas muito doentes também, mesmo se colocando como pessoas, sabe, militantes, mas às vezes são processos muito doentios também, porque são as condições, né, que essas pessoas vivem. Mas daí, pode perguntar. Você mencionou um trabalho com alunos, provavelmente em associação de moradores. Uhum. Como foi isso? Esse trabalho, eu acho que foi um trabalho, na Vila Pinto, que a gente fez, né? Que foram hoje eu fico pensando, era um trabalho de psicologia, hoje se chama psicologia comunitária, psicologia, né? Então, os alunos nós fomos para a Vila Nossa Senhora da Luz e fomos trabalhar com crianças, né? Foram excluídas da escola, ao mesmo tempo com mulheres, para formar uma associação de mulheres,
daí a Associação da Vila Pinto. Então, era um trabalho comunitário, mas era um trabalho de militância, né? Junto com meus alunos. Foi quando eu fui dar aula na Universidade Federal. Então, era um grupo de alunos de estágio de psicologia escolar. A gente fez psicologia escolar com as crianças que tinham sido excluídas da escola na favela. Foi bem interessante, porque era uma outra perspectiva, né? Era psicologia escolar da exclusão. Foi... Acho que ali se formaram pessoas interessantes para trabalhar nesse... Esses dias encontrei uma menina que está se aposentando até, foi psicóloga na prefeitura de Curitiba, e ela lembrou desse trabalho, que ela foi para a área comunitária e tal, por causa dessa experiência, né, desse estágio que ela fez. Mas na verdade, eu não estava tão preocupada com a formação dos alunos, eu estava mais preocupada com a militância, né, e esses meninos serem... Né, com o trabalho, porque era isso, a minha cabeça era isso, era a militância, né, a inserção na comunidade, era esse trabalho. Sim, uma função social para a ciência também, né? Não uma ciência preocupada com o seu autodesenvolvimento, e sim uma aplicação prática também. Hoje eu vejo, mas naquele momento a gente nem tinha... Militância mesmo. A gente não tinha esse construto na psicologia, porque psicologia não era isso, né? Nos anos 70 não se tinha essa construção da psicologia social, da psicologia comunitária. Isso vai ser construído, inclusive, nesse processo, né? Eu acho que foi nesse processo que se constrói todo esse novo campo, né? Da psicologia, das ciências sociais e tal. Naquele momento a gente ia porque a gente achava que era militante, que tinha que organizar o povo, que tinha que estar próximo, né, do povo. A gente nem sabia muito bem, mas eu acho que a gente, hoje, mas eu acho que foi isso. Eu vou fazer uma última pergunta, Denise, tá. Que talvez em grande medida você já tenha respondido, mas eu vou tentar formular ela de uma outra forma para ver se ele distrai outros elementos. Certo. Em que medida uma utopia social, de transformação social, um horizonte socialista, qual era o peso disso na constituição dos sujeitos? Desses sujeitos que estavam... Isso. Eu acho que era grande. Porque me parece, eu vou situar melhor a minha pergunta. Claro. Hoje é muito corriqueiro você ver, mas há pessoas resmungando que há uma carência de utopia, de horizonte social. E sempre é muito forte esse olhar para os anos 60, 70, no qual se diz, tinha uma utopia muito forte, todos eram pautados por uma utopia. Você sente isso também? Havia uma utopia? Qual o peso disso? Era grande, o peso era grande. Nessas pessoas que militavam, era grande. Acho que a gente tinha essa utopia, né, em viver num outro país, onde não tivesse classes sociais, todas as crianças tivessem escola, todo mundo tinha educação. A gente vivia essa utopia, sabe? Vivia como, né, e a gente achava que ia construir essa utopia na nossa vida. Pelo menos eu percebia nas pessoas, né? Eu acho que eu vi uma honestidade, mas ao mesmo tempo forçado muito por o estado de exceção, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabia que para chegar lá a gente tinha que primeiro combater a ditadura, ter o Estado democrático, mas existia, eu acho que uma utopia, aí eu vejo claro isso, porque era um sonho que a gente meio que construía mesmo juntos, sabe? Que não era muito claro, mas todo mundo comungava daquilo, pelo menos nos partidos internamente. No PCdoB a gente tinha essa comunhão, né, de pensar, né, em ser agente também. Tinha essa coisa, né, você ser agente de um processo, né, de transformação para um mundo diferente, para um mundo melhor. Esse caráter religioso também, sabe? Isso que eu falo, que eu chamo de um caráter assim messiânico, né, meio religioso, que a gente tinha, que eu acho que os jovens que viveram isso
sem ter clareza que tinha. Então, por isso que era ingênuo, era bonito até, porque ninguém estava, eu acho que as pessoas que eu vivia ali, que eu conhecia, ninguém queria ser herói também, não era isso, né? Estavam até sacrificando a sua vida, a sua juventude, a sua, né? Ninguém, né? Sem muitos interesses, eu acho que a gente era ingênuo no sentido de que a gente não tinha interesses, né? Os interesses era a construção de um mundo melhor. Isso, para mim, era uma coisa ingênua, bonita, mas é messiânico. Hoje eu vejo de uma outra forma, né? Dá para ver até os termos que você usa levam nos permite deduzir essa mudança de olhar. Você fala em sacrifício de juventude. Sim. Mas não seria uma outra forma de viver um período da vida, essa fase da juventude também? É uma outra forma, porque era gostoso viver aquilo. Isso que eu digo, era uma solidariedade, que era gostoso também. Estar ali junto, mas saber... E qual que era o peso disso no sujeito? Em que medida isso até cerceava alguns impulsos do sujeito? Porque também tinha um chavão, desvios pequeno-burgueses, coisas assim, quando a pessoa tinha algum desejo que não poderia ter, coisas pequenas. Qual que era o peso dessa utopia sobre o sujeito? Eu não sentia, porque eu era tão envolvida, eu não sentia isso, sabe? E eu não sentia esse discurso, né, burguês, acho que não. Na verdade, eu não sei te responder, porque eu vivi aquilo com muita intensidade, eu acho, sabe? E esse olhar do que é burguês ou não, acho que devia ter, né? Mas a gente não tinha necessidades, outras necessidades, porque você vive, é isso que é uma coisa interessante quando você vive uma militância. Você está tão envolvido naquela militância, naquilo que você acha que é tão importante, que não tem as outras necessidades que a gente poderia ter como jovem, né? Então, vou comprar isso. Isso vai desaparecendo porque você está focado na militância. Isso que é um caráter religioso também, sabe? De consumos, porque era uma época de jovem, a época de consumo disso e daquilo, né? A gente não tinha, eu pelo menos não tinha, não via no Fábio, não via nas pessoas que circulavam ali essas necessidades. Mas não porque identificavam como burgueses, não, acho que não, né? Porque isso, pelo menos, o Fábio era um dirigente, mas a formação do Fábio, que era, acho que ele dava um tom aqui, ele dava um tom no PCdoB, que era um tom muito interessante, porque ele tinha uma formação muito sólida do ponto de vista de história, filosofia, gostava de literatura, tinha inserção, conversava com outras pessoas que não eram só do partido, que eram Fábio, tinha amigos. Então, ele trazia, não trazia esse, que hoje que eu acho assim, que às vezes podia ser um ressentimento, e de identificar, ele não, acho que não trazia isso, não, para o partido ele não trazia, né? Ele sempre, eu acho que até pela essa formação assim mais... Mas não me parecia que tinha, não, isso é burguês, isso não é burguês. E essa militância tinha uma estética também? Tinha um padrão estético dessa militância dos anos 70? Tinha, acho que tinha. Com certeza. Tinha a forma que a gente se vestia, né? Ela era distinta? O que era uma influência hippie ainda ou era eu nunca fui hippie. Eu nunca fui. Não, mas pensando esteticamente, eu acho que não era hippie, não. Eu acho que... Mas tinha uma estética, sim. Eu lembro que até hoje eu sou meio influenciada por essa estética. Eu adoro aqueles cartazes da União Soviética, com vermelho e preto, eu acho aquilo lindo. Quer dizer, que era uma estética, né? A gente tinha uma estética muito condicionada por um olhar, né, soviético. Eu tinha muito. Adorava as letras
como era escrito aqueles cartazes, então eu acho que a gente tinha uma estética. E eu sou até hoje marcada por essa estética, que eu não consegui romper com ela, sabe? Acho bonito. Né? E eu acho que isso também é um atraso, né? Acho que é um atraso do ponto de vista intelectual das pessoas, da formação, que ficavam presas, né, naquela estética. Mas a forma das pessoas se vestirem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aqui em Curitiba, não sei, e a gente vivia com alguns comunistas, né, que eram muito refinados também do ponto de vista assim, da música, da literatura. Então, era muito complicado isso, não era aquela coisa, né, pautada só para... Então, a gente ia muito ao cinema, gostava do Bergman, discutia, por exemplo, os filmes que chegavam aqui. Eu acho que tinha um grupo que, mesmo sendo de esquerda, continuava né, nessa discussão. A gente não rompeu totalmente, né, com uma arte um pouco mais aberta, né? O Fábio era maluco pelo Fellini, né? Então a gente assistia os filmes do Fellini, assistia os filmes do Bergman. Então era uma outra inserção, né? Numa estética, eu acho que um pouco diferente daquela estética que vinha só via partido, né? Eu acho que a gente não sofreu tanto essa formatação por essa ligação, não tão minha, porque eu nunca fui, mas acho que o Fábio teve uma ligação muito grande com a literatura. Ele sempre leu muito literatura e cinema, e essas outras pessoas que tinham por aqui, que davam assim um toque, né, diferente, um pouco, que eu não sei, não era identificado como burguês, né? Poderia ser como aristocrata, mas como burguês não. Eu acho que é mais isso, não sei, estou brincando. Mas não tinha esse caráter assim de dizer, que eu acho que não. Pelo menos no PCdoB, onde eu militei aqui, a gente não tinha, mas que estética tinha. Tem estudos aí que mostram, né? O Geraldo Leão é um professor da universidade, fez uma tese de mestrado dele muito interessante, mostrando no Paraná uma estética, né, moderna, muito interessante acessar aonde tem essa estética aí. Denise, se quiser fazer algum comentário livre, alguma coisa que das perguntas que surgiram, você queira deixar registrado, um pensamento, uma reflexão final, fique à vontade. Não sei, não sei se valeu muito um depoimento assim, porque é um depoimento que não tem muito datas e nem muito lembranças, né? O meu depoimento é um depoimento de processo, como eu penso muito as coisas do ponto de vista da psicologia, né? Então a minha preocupação tem sido pensar a constituição desses sujeitos, né? E pensar a minha vivência, como que eu me constituí, né, dentro desse processo. E essa necessidade de estar construindo outras narrativas para esses momentos, né? Então, não sei se é um depoimento histórico, mas é um depoimento sincero, pelo menos, né? É só isso. Denise, foi de imenso valor teu depoimento, muito obrigado, e ele foi de imenso valor justamente por esse outro olhar que você trouxe hoje. Muito obrigado mesmo. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania,
calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.